aluno, bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de Informática Básica. Eu sou o professor Carlos Alan e hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão do hardware do computador. A gente vai entender um pouco mais como funcionam essas questões, a separação do computador, como chamar cada determinada peça e para que a gente não cometa erros aí futuramente. Então vamos lá. Provavelmente, você já deve ter percebido a essa altura do literal campeonato, porque o mercado atual não está para brincadeira. Você já deve ter percebido que a tecnologia ela avança a cada dia que se passa, ela evolui de uma forma muito rápida, como também falamos aí no capítulo anterior. Mas com isso também mudam os costumes e necessidades das empresas que cada vez mais precisam de conhecimentos referentes ao computador ou à informática, como muitos querem chamar. E não precisamos apenas aprender como mexer no Word ou Excel, temos que saber também, principalmente, o que é um hard disk, o que é uma memória RAM, para que possamos entender melhor o que estamos usando e resolver simples problemas que poderão surgir no cotidiano, mas não precisamos focar em recursos avançados. Porém, quem quiser se aprofundar provavelmente vai gostar das palavras-chave aí que a gente vai usar nessa aula. Ter conhecimentos básicos sobre isso é essencial, para fugir de situações complicadas que você vai se deparar aí no seu dia a dia e começar a resolver mais os problemas referentes ao seu computador. Então vamos lá. Primeiramente, a gente costuma dividir o computador em duas partes, O hardware, que é exatamente essa descrição. Ele é todo o equipamento, suas peças, ou seja, toda a parte física do computador, tudo aquilo que pode ser tocado. Então, tudo que você enxerga no computador, de forma física, que você consegue mensurar, que você consegue tocar, literalmente, são considerados hardware. Alguns equipamentos, como monitor, teclado, mouse, são conhecidos também como periféricos. Nós também vamos ver exatamente cada pecinha, para que serve e o que temos que fazer com ela. Na realidade, isso aqui vai ser só uma descrição, a aula vai ser rápida, então vamos prosseguir. Nós temos a segunda parte do nosso computador, que é o software. O software é a parte lógica do computador, é tudo que não é físico, de maneira simples, é dessa forma que a gente descreve, Então, o software é toda a parte virtual, onde estão incluídos os drivers, o sistema operacional e os programas que você conhece. Nessa parte, possuímos um número infinito de aplicativos e utilitários para diversas funções. Essa descrição é basicamente o que a gente vai ouvir por aí. Além de algumas informações que o pessoal passa, que é, por exemplo, o software é toda a parte lógica do computador. A parte lógica é aquela parte em que você consegue modificar de forma digital, virtual, melhor dizendo, como a gente falou aqui agora. Esse número infinito de aplicativos e utilitários corresponde a possibilidades de criação, Você tem um determinado problema e você consegue aí manipular suas ideias e sua linguagem de programação em si e consegue construir um software de acordo com a sua necessidade. Vamos começar então dando uma olhada aqui no processador, que é uma das peças primordiais aí para o funcionamento do seu computador. A gente vai utilizar essa descrição aqui como uma descrição mais completinha. O processador é o cérebro do computador. Tudo passa por ele, praticamente, já que é o processador o responsável por executar todas as instruções necessárias para o funcionamento do computador. Quanto mais potente for o processador, mais rapidamente as suas informações serão processadas e executadas. Basicamente, o processador ele é o responsável pelo processamento dos seus dados. Você tem uma determinada informação, você vai tratar ela durante
todo o processo aí da sua utilidade do seu computador. E com isso, essa informação ela precisará passar por algumas peças, né, que no caso de forma eletrônica a gente passa pela memória RAM. A memória RAM começa a tratar essas informações em comunicação com o processador, e o processador vai literalmente processar, né, como um cérebro do computador, e depois processado e tratado as informações ele devolve, e a gente faz um novo processo até chegar e exibir em sua tela. A memória RAM, que significa literalmente memória de acesso randômico, ou seja, ela trabalha com informações temporárias. Assim, quando o computador é desligado, os dados que nela se encontram serão perdidos permanentemente. Então, os dados serão perdidos porque ela é uma memória de fácil acesso, né? Então ela precisa transferir dados numa velocidade alta, de acordo com o nível de processamento, né? A velocidade de processamento do processador, uma determinada velocidade de gravação. E a memória RAM ela é feita exclusivamente para guardar, né, os seus dados temporariamente até que o processador faça aí o tratamento e siga o próximo processo de exibição em tela. Nós temos também o disco rígido, conhecido como HD, que geralmente ele guarda todas as suas fotos, todas as suas informações importantes, e caso esse HD dê problema, você realmente está perdido. Hoje a gente utiliza vários outros métodos de armazenamento, né? Principalmente os armazenamentos em nuvem, que de forma prática eles também estão sendo guardados em HDs, em outros computadores, a gente vai ver isso depois. Mas para você que está utilizando o seu notebook, seu computador fisicamente, você não tem essa impressão de guardar em um HD. Então é realmente mais seguro, tendo em vista que diversas empresas trabalham com muitos profissionais e muitas ferramentas diferentes. Então, basicamente isso. Essa é a famosa placa-mãe, né? Sempre que eu vou dar aula para alunos de forma física, a placa-mãe ela tem seguido de algumas piadinhas, né? Você com certeza sabe, ou já ouviu aquela piada de e a placa-pai? E a placa filha, e a placa tia, e aí por aí vai. Criatividade de cada aluno. Então, você pode até nunca ter ouvido falar em processador, memória RAM, né, ou HD, mas definitivamente já ouviu o termo placa-mãe. Então você pode até não ter ouvido falar em processador, mas placa-mãe, qualquer pessoa que já ouviu falar em computador, que já teve já ouviu esse termo. Então, placa-mãe é o componente mais importante do seu computador, né? Ela é mais importante, inclusive, até do que o processador. É nela que interligamos todos os dispositivos do equipamento. Ela também é conhecida e interpretada como a espinha dorsal do computador, né? Pelo fato de conectar tudo. Para conseguirmos interligar os componentes, é necessário que a placa-mãe possua diversos conectores, né, e adaptadores. Então são conectores adaptados, basicamente. Se você for observar diretamente cada componente, nós temos aqui esse componente, é o componente para o processador. Nós temos alguns slots diferentes para o tipo de processador. Então nós temos aqui as entradas PCI, PCI Express, que são entradas para placas de vídeo e placas de áudio e outras placas, né, rede de som, por exemplo. Então, para o HD nós temos as portas IDE, que são os HDs mais antigos, os HDs que utilizam essa entrada IDE. Nós temos as portas SATA também, que são para os HDs mais novos. Cada entrada faz uma conexão com uma outra peça diferente, um outro componente diferente. Então finalmente chegamos no componente mais desejado aí pelos gamers, pelas pessoas que gostam de jogos e edição de vídeo, etc. Então esse componente é importante também para o computador. No entanto, existem placas-mães que já possuem um componente já de forma interna, né, utilizando uma memória
Já existem placas-mães que não precisam exclusivamente de uma placa de vídeo externa, elas já possuem as placas de vídeo integradas à placa-mãe. No entanto, você não conseguirá jogar os jogos ou fazer coisas que precisam de uma aplicação de efeitos e coisas gráficas muito pesadas. Então, esse componente é responsável por exibir todas as imagens que aparecerão em seu monitor de vídeo, imagens de jogos, aplicações e efeitos. Isso aí é básico, é o que a gente precisa entender basicamente sobre uma placa de vídeo. Mas temos hoje uma variedade incrível, né, de placas de vídeo. Então, algumas marcas são mais conhecidas, como a AMD e a Nvidia, né? Elas são grandes concorrentes, mas ambas produzem o chip gráfico ou GPU, né, como a gente chama, uma espécie de processador responsável pela geração de imagens em aplicação 3D, principalmente, né? Então, outras empresas produzem as placas, né, como a MSI, Zota, SCS, Gigabyte, Asus, entre outros. Então, você tem aí uma ótima variedade na escolha, né? No mercado ainda existem, né, as placas de vídeo integradas, né, a placa-mãe, né, como eu falei agora há pouco. E, como eu falei, algumas placas mães também possuem aí a placa de vídeo integrada, né? São as famosas placas on-board, né? A gente chama de placa on-board. São aquelas placas de vídeo que já vêm integradas à placa-mãe, então elas já fornecem o vídeo necessário, né, para o seu monitor. Você consegue utilizar aí, mas provavelmente sem extravagância, né? Então é necessário uma placa de vídeo externa para que você tenha mais desempenho em atividades gráficas mais pesadas. As antigas placas de vídeo, né, usavam os slots PCI EGP. Hoje o padrão, a tecnologia é PCI Express, né, o PCIe, é o famoso PCIe. Então nós temos aqui os drivers de CD e DVD, né, hoje estão entrando em desuso, mas os drivers de disquete também, né, que são componentes não são mais utilizados, mas ainda hoje conseguimos encontrar alguns disquetes no mercado, mas é algo muito, muito raro. O disquete consiste em uma espécie de capa quadrada que protege o disco magnético, que suporta um espaço de até 1,44 MB. Então, esse espaço de 1,44 MB é completamente inviável, tendo em vista que até um CD, que já está entrando em desuso, tem aí 700 MB de capacidade. Então, o disquete hoje em dia é completamente inviável, a não ser que você queira apenas guardar arquivos de texto. Já o DVD, nós temos aí 4,7 GB. Se você já fez a utilização de um CD ou um DVD, através desses drives de armazenamento, você sabe aí o que eu estou falando, em quanta coisa dava para gravar em um DVD na época do seu pleno uso, né? Hoje em dia a gente já não precisa mais utilizar esses componentes. Mas vale informar, né, que o drive de CD-ROM ou DVD era um dispositivo que você conseguia ler, né, reproduzir esses CDs, essas mídias, e era muito comum a gente ter em todos os computadores, né, notebooks e tudo mais. Mas eles vinham até por padrão. Hoje, durante os dias atuais, né, é normal encontrarmos até, principalmente, né, notebooks e desktops sem esse dispositivo, porque literalmente as pessoas costumam não mais utilizar. Então, por quê? Isso aconteceu pela facilidade da transferência de arquivos através de pendrives, que você já conhece, os armazenamentos em nuvem e o maior espaço, né, disponível de forma agradável. Isso aconteceu pela facilidade de transferência de arquivos que você consegue fazer. Isso aconteceu pela facilidade de transferência de arquivos que você hoje utiliza. Isso aconteceu pela facilidade de transferência de arquivos que o seu pendrive hoje consegue suportar. Então, por favor, então não existe mais a necessidade da utilização dessas mídias. Além disso, a gente também vai ver a questão do Cloud Computing, né? Que são as ferramentas de gravação em nuvem que você pode acessar em qualquer dispositivo externo
né, mesmo estando fora do seu computador. Nós temos um monitor de vídeo, né, semelhante a uma TV. Muita gente chama o próprio monitor de computador, né, mas na realidade ele é só uma parte do computador, uma parte física, não um hardware. Ele é responsável por transmitir as informações visuais do computador, simples assim, não existe mais problemas quanto a isso. Porém, por muito tempo a tecnologia mais usada nos monitores foi a CRT, que hoje perdeu espaço, né, para LCD e LED. O CRT era aqueles monitores que a gente conhece como monitores de tubo, né, que eram aqueles grandões que você colocava o seu celular do lado, fazia uma ligação, uma transferência magnética, ele começava a balançar as imagens, né? Hoje caiu em desuso, a gente encontra mais monitores de LED principalmente, mas também LCD e várias outras opções também. Os monitores mais comuns, né, encontrados no mercado, eles possuem uma variação. Nós temos aí os monitores de 17 polegadas a 23 polegadas, né? O símbolo referente a isso é um símbolo de duas aspas. Todos eles, né, trabalham com o formato widescreen, né, que é aquele formato ele é um pouco mais largo, mas exibe um número de pixels de largura muito maior. E agora chegamos ao bendito gabinete, que o pessoal chama de CPU. Gabinete não é CPU. O gabinete é essa caixa metálica aí que você guarda todos os seus componentes, todas as peças, placas, HD, processador, tudo está dentro desse bichinho aí. Geralmente você encontra eles nas cores pretas. Antigamente era muito comum o bege ou o branco, e sempre ficava meio amarelado caso o tempo começasse a trabalhar em cima. Mas hoje você consegue encontrar vários modelos, né, que possuem algum tipo de arte, alguma característica que você escolheu, luzes ou coisas que façam com que tudo fique mais chamativo, mais bonito para você que gosta do seu computador e utiliza como uma máquina mais importante, né, na sua vida. No gabinete fica localizada também a fonte de alimentação, né, que serve para converter corrente alternada em corrente contínua para alimentar os componentes do computador. Tudo isso fica bem encaixadinho dentro desse componente. Então vamos lá. É no gabinete que nós encontramos também alguns botões, né, que vão ser úteis para você, como por exemplo, alguns gabinetes ainda possuem o botão de reset, que no caso esse daqui seria o botão de reset do gabinete. Nós temos o LED que demonstra a utilização do HD, e nós temos o LED que demonstra a utilização da energia, né? No caso o computador ligou, ele fica ligado lá constantemente. Isso é só um avisozinho para você. E aqui nós temos as portas USB para você adicionar os seus pendrives, os seus dispositivos USB, e as portas de saída de áudio, né, e microfone, por exemplo. Então, essa aqui é o painel frontal. Nós também teremos essas portas aqui a parte de trás do seu gabinete, dependendo da sua placa-mãe, da forma como você fez. Então isso não tem muitos padrões, né? Você sempre vai encontrou uma porta USB, respeitou o pendrive, provavelmente irá funcionar. Como a maioria dos gabinetes hoje possuem algumas artes e algumas diferenças em seu modelo, então não adianta a gente ficar vendo padrões e fixando nessa imagem. Então só fixe no tipo de porta que você precisa. Falamos agora dos periféricos gerais, né? No caso o teclado é um desses periféricos. O teclado ele serve realmente para digitação, mas para quem curte jogos, né, ele pode transferir diversos comandos de controle assumindo as funções de um joystick. Existem alguns teclados atualmente que, para reduzir o espaço, retiram o teclado numérico ou mesclam ele aqui dentro com a nova tecla aqui, a tecla de função, você consegue acessar. Mas isso a gente vai ver nas aulas de digitação. Então vamos lá.
O mouse também, né? Em Portugal ele é chamado de rato, né? Aqui ele continua sendo mouse. Então o mouse ele é usado para mover uma seta na tela, né? Que no caso a gente chama de seta de cursor. Ele serve para você poder utilizar e alcançar diversas opções no seu sistema. O mouse também serve como um joystick, né? O joystick é as partes analógicas do jogo. Você consegue movimentar câmeras, você consegue fazer algumas ações juntamente com os comandos de teclas. Isso depende muito do seu jogo, depende da forma como você está configurando aí o seu mouse. E é basicamente isso. Hoje nós temos várias outras opções, né, de periféricos gerais. Nós temos, por exemplo, uma mesa digitalizadora, onde você consegue trabalhar com desenho. Todos esses periféricos dependem muito da sua necessidade atual. Pronto, é só isso que a gente tem para hoje. E bons estudos. Até a próxima aula.